Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que é mais conhecido do que moeda de R$ 1. Sei lá se moeda de R$ 1 é conhecido tanto assim, mas vamos hoje ter uma outra visão. Tenho certeza disso. Quando o tema se apresentou, eu sabia que nós vamos apresentar alguma coisa diferente, ou então nós vamos somar muita coisa para ajudar no entendimento desta questão de karma e dharma. É o tema da nossa conversa de hoje. E estou trazendo aqui meu amigo e irmão Jean Val Elan, Rogério de Almeida Freitas, porque ele conhece e sabe do que fala. E aí, como é que você está, Elan? E aí, meu irmão, tranquilo? Tudo bem, um você? ajuste Firme? aqui na câmera. Então é isso aí. Pronto. Estamos bem aqui. Prazer enorme participar junto com você de mais essa experiência. O prazer é todo nosso, que sabe que a conversa vai ser boa. Elan, nós temos toda a visão que nós temos de karma, primeira coisa. Às vezes eu até questiono, assim, eu tenho o direito, eu tenho o livre-arbítrio, né? Será que... Primeiro que eu falo que é pecador, porque você fez isso numa vida, fez aquilo lá, então, quer dizer, a gente chega aqui virgem, vamos dizer, primeira encarnação, chegamos aqui virgem, sem nada, sem karma, sem nada, coisa nenhuma, e a gente começa a adquirir, segundo dizem, segundo as literaturas, segundo isso e aquilo. Então, hoje, eu quero destrinchar e desmistificar e desmitificar o karma. O karma existe, o karma é castigo, o karma é retaliativo, e depois vamos esclarecer bem o karma, definir o que é bem o karma, porque karma para todo mundo é castigo. Ah, ele é meu karma, isso é meu karma, uma coisa não dá certo é meu karma. Tudo se alude ao karma. Então, hoje eu quero saber se o karma é culpado da vida de todo mundo, não dá certo, porque ninguém reclama. Quando as coisas estão bem, ninguém fala que é karma. Eu estou bem assim porque é meu karma. Né? Então, não. E agora tem o Dharma, que a gente sabe que é o outro lado, e nós vamos falar primeiro sobre karma. Defina para mim, no seu ponto de vista, o que é karma, Elan. Olha, nós seres humanos vivemos de restos, ainda que a gente não saiba disso. E os restos aos quais eu me refiro têm a ver com a herança que nós humanos recebemos do que antes já existia, funcionando aqui na Terra e em outras paragens da vida cósmica. Só que, como a gente perdeu o contato com tudo isso, essa herança toda veio sob a forma de lenda, sob a forma de mitologia. Aí nós vivemos dos restos que esses compêndios mitológicos deixaram como herança, como legado para quem fosse continuar a existir na Terra. Isso fomos nós, os humanos, que emergimos aqui na Terra e apropriamos conceitos que já existiam de um tempo ancestral, onde nós humanos nem ainda existíamos de modo racional, e perdemos o elo histórico com isso e achamos que esses conceitos pertencem a uma concepção humana, quando não pertence. Opa. E o conceito de karma, o conceito de dharma, fazem parte dessa trágica situação em que hoje nós, humanos, nos deixamos levar por esses conceitos, pensamos que foram criados por gente tipo eu e você e quem nos assiste, só que não foi. Então, assim, se você quiser um conceito meu de Dharma, eu lhe diria, é a mais trágica concepção que os espíritos que nos animam se deixam por ele guiar. Dharma? Dharma, olhando para o conceito que o mundo dá, chama-se dever sagrado. Sim. Dharma é o dever sagrado. É assim que é o conceito mais comum. Você perguntou a minha opinião. Claro, exatamente. O meu conceito não é esse. Meu conceito é pior do que esse. Vamos lá. No sentido de que os nossos espíritos
fazem um tal de um favor divino, e o favor divino é o título de um livro que eu já escrevi, já lancei lá atrás. Sim. E esse favor divino, eu poderia substituir esse nome ou esse epíteto por outro, que seria tudo pelo Dharma. Ou seja, nossos espíritos fazem tudo, absolutamente tudo, abrem mão de ética, inclusive, para cumprir as leis do Dharma. Aí a pergunta é, que tipo de lei é essa? Fico surpreso com isso. A questão não é lei criada pelo ser humano. Os seres humanos herdaram de um modo escravo. Aí os nossos espíritos são escravos do Dharma que eles assumiram, que eles foram obrigados a assumir. Aí, obviamente, quando o espírito produz um ser humano através do processo de encarnação, lá vai o coitado desse ser humano cumprir um Dharma, ou seja, um dever que não foi ele que criou, não foi ele que assumiu, que não foi o seu nível de consciência humana que tratou dele, foi o nível da consciência do seu espírito. Então, no fundo, essa é a grande sacanagem que é feita com a humanidade, que escraviza a humanidade, e os humanos nunca perceberam isso, porque acham que o conceito de Dharma, como sendo lei sagrada ou dever sagrado, né, explica tudo. Mas a primeira pergunta que a gente deveria se fazer é, ok, é um dever sagrado com quem ou com o quê? Ah, com Deus. Aí começa o furo, porque não foi Deus o incognoscível que se meteu nessa história. Esse ser permanece para além de tudo que a gente possa pensar ou deixar de pensar, mas ele nunca teve nada a ver com essa história. Ou se tem, é o responsável maior, mas também nunca fez nada e deixou a coisa seguir. Quem criou o conceito de Dharma foi Krishna e a descendência e a sua ascendência. Porque Krishna, de fato, apresentou ao mundo, ele e Rama, e isso já vem há uns 20 mil anos, o conceito de Dharma, que foi sendo adequado ao longo do tempo, mas o conceito de Dharma é vinculado ao conceito de Varna. Então, Varna, Dharma e Karma são três expressões sânscritas que significam o quê? Varna é, entre aspas, o grupo que define seres que têm características comuns, o que é chamado, a tradução de Varna nesse sentido, como sendo casta, aí surge o nome feio. Né? Então, em existindo Varna, que é uma casta de seres que têm a mesma característica, existe um dever que esses seres têm que cumprir para com as conveniências e obrigações dessa casta. Aí, se eles não cumprirem, ou se eles cumprirem, eles terão um karma positivo ou negativo. Mas essa casta que você está falando é uma das castas da Índia ou é um tipo de casta já outro nível? A Índia nem existia nessa época. Ok, tá. Esse conceito é ariano. Ou seja, é um conceito que surgiu entre os descendentes de Noé. Nossa. Noé tinha 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. Na descendência de Jafé surgiu Gomer, Ário, e daqui os arianos surgiram. O conceito de Dharma, de Varna, de Karma, surgiu aqui. Isso foi lá próximo da Turquia. Aí depois esses arianos desceram, a chamada migração indo-europeia, aí essas notícias chegaram lá no subcontinente indiano, mas não existia a Índia, existiam os dravidianos, que moravam em Mohenjo-Daro e Harappa, e receberam a chegada dos arianos. Aí essas duas culturas se misturaram, porque a cultura ariana com a cultura
europeia, que já existia lá, uma cultura dravidiana, desculpa. Aí surgiu o hinduísmo, como hoje a gente conhece, que é aquela mistura do vedismo com 1001 situações. Então, o conceito original de Dharma, eu estou só explicando isso, surgiu entre os arianos, num compromisso dos arianos com o deus Brahma, que é o mesmo Javé. Javé, nessa época, mandou Shem e a descendência de Shem para aquele canto e pegou a descendência de outro filho de Noé, Jafé, e pegou Gomer, que era neto de Noé, filho de Jafé. Mas por que ele fez isso? Porque o filho de Eber, que era descendente de Shem, o filho de Eber chamado Faleg, mandou Javé para as cucuias, disse: eu não vou obedecer a esse Deus. Aí Javé largou essa descendência de Noé e procurou outra descendência de Noé, ou seja, largou a descendência do filho de Noé chamado Shem e procurou o filho de Noé chamado Jafé. Aí foi aqui que surgiu essa história. Mas então, voltando à sua pergunta, qual o conceito de Dharma? Lá na origem, era um conceito que os arianos tinham para com a casta ariana, tá? De cumprir os deveres do povo ariano, e um desses deveres era adorar Brahma, que é o mesmo Javé. Aí, dependendo do modo como você cumprisse esse dever sagrado, você teria um karma bom ou um karma complicado. Então, esse é o conceito original. Mas isso não era ser humano tipo eu e você. Eram seres híbridos, mestiços. Aí os humanos herdaram essas regras e colocaram nas suas cabeças o que é hoje na Índia o karma. Não é? É tudo que explica a situação horrível que eles vivem. Ah, não, eu nasci Dalit devido ao meu karma. Por quê? Porque em vidas passadas eu desobedeci ao Dharma. É bem isso. Ou seja, é um conceito usado para manipular e dominar as pessoas. Então, assim, o que é o conceito de Dharma? Olhando por um lado, diz, é um dos conceitos mais antigos e ancestrais da humanidade. É um dever sagrado. Ok, dever sagrado de quê? Do ser humano com a vida, do ser humano com Deus. Aí a gente sai inventando um monte de resposta, mas para os hindus é o dever sagrado dele para com o Deus da casta dele ou a casta dele. Aí, assim, você me pergunta, essa é a notícia mais antiga sobre karma que existe nos ancestrais, nos registros mais ancestrais da humanidade? Eu lhe diria não. Tem um anterior a esse, que ninguém presta atenção, que é, aí a gente teria que ir para a mitologia nórdica. Vamos lá. Para entender que na mitologia nórdica, a teia quântica chamada Wyrd, W-Y-R-D, Wyrd, teia quântica esta, formulada por Orlog, que é o principal deus da mitologia nórdica, dispunha nessa teia os fios da vida que foram organizados pelas Nornas, que são os três seres criados por Orlog, e esses fios é que vão tecendo o tal karma dos deuses e o karma dos seres humanos, ou seja, aí karma aparece mais como um conceito de destino. Isso. Ok? Então, assim, lá atrás, estou falando aqui de 5, 6, 7 mil anos para trás, os conceitos mais próximos ao que hoje a gente entende como sendo Dharma têm esses dois focos. O resto, Eustáquio, é invenção humana, é interpretação humana. É o que um guru lá na Índia acha sobre escritura tal. Aí entra a chamada teologia das religiões, que vão explicando tudo. Do jeito que no catolicismo, no protestantismo, existe teologia para tentar explicar o que está lá. Então, na Índia também tem teologia. E a teologia dos hindus, a palavra mais trabalhada pela teologia do hinduísmo é o Dharma. Aí ele é interpretado sob a perspectiva dos Vedas,
do Sankhya, do Yoga, do Tantra. Aí cada escola dessa interpreta de um jeito. A sobra que sai é quando esses gurus escrevem livros em inglês, aí a tradução disso chega para a gente aqui no Brasil, e a compreensão que a gente tem é essa compreensão muito periférica. Você quer dizer... compreensão periférica, karma é aquilo que o Espiritismo explicou. Mas o Espiritismo já explicou o resto da migalha do que foi, entre aspas, lá atrás, conceituado. Tá, e aí, você dizendo isso, eu colocaria em dúvida o que está escrito no Bhagavad Gita. Como é que fica isso? É um livro que todo mundo segue. Ao contrário? Ao contrário, o Bhagavad Gita é o livro que afirma o Dharma. O Bhagavad Gita é Krishna explicando o Dharma a Arjuna. Sim, mas dessa forma que no entendimento que você está dizendo agora. Sim, ele tinha o entendimento correto, então. Infelizmente, se você pegar 50 livros de interpretação do Bhagavad Gita, você vai ler 50 interpretações maravilhosas, mas todas elas deixam a desejar porque pensam que aquilo foi feito para o ser humano. E não é. A Arjuna não era um ser humano como eu e você. E, obviamente, Krishna também não era um ser tipo eu e você. Nenhum dos dois eram humanos. Eram híbridos. E Krishna era um avatar. Aí, o que é a história do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é só um dos capítulos de um livro maior chamado Mahabharata. Mahabharata, isso. O Mahabharata foi escrito por Krishna Dwapayana, cujo epíteto, o apelido dele era Vyasa, ou seja, o codificador. Do jeito que chamam Kardec do codificador do Espiritismo, Vyasa era o codificador, entre aspas, das notícias do Dharma. Entenda isso. Aí, um dos capítulos do Mahabharata é o Bhagavad Gita, que é Krishna explicando a Arjuna. Arjuna, você tem que ir para a guerra. Aí Arjuna dizia, eu não quero ir para a guerra. Mas, Arjuna, você tem que ir. Por que, Arjuna? Você representa o bem. Você, seu irmão Yudhishthira, seu irmão Bhima, os gêmeos, representam o bem. Os seus primos, do outro lado, chamados Kauravas ou Kurus, é um bando de gente corrupta. Então, vocês têm que defender o Dharma da espécie dos Kshatriyas, que são os guerreiros que lutam pela nobreza, porque os guerreiros lá dos Kauravas já se corromperam, não estão cumprindo o Dharma deles. Então, Arjuna, você tem que ir, por força do Dharma, para a guerra. Aí Arjuna dizia, mas eu não quero matar meus primos, mas você vai ter que matá-los, porque eles vão matar você. Então, se eles prevalecerem, o que vai existir aqui na Terra é a lei, não do bem, mas a lei da corrupção. Então, o mal precisa ser extinto. Você tem que ir para a guerra devido ao Dharma. Então, o Bhagavad Gita, Eustáquio, é Krishna enchendo o saco da Arjuna, usando o conceito do Dharma como sendo ponto de convencimento para Arjuna ir para a guerra. Aí Arjuna dizia, mas se eu matar meu primo... Aí Krishna dizia, se você cumprir seu Dharma de um modo tal, você não aciona os mecanismos do karma. Olha você só, não será responsabilizado, porque você estará fazendo isso por um sacrifício maior. Você estará cometendo um dano a um ser, mas em nome de um ideal maior. Eu lhe garanto, dizia Krishna, já que eu sou, entre aspas, a encarnação de Deus, porque era assim que Krishna era visto, como um Deus. Então, Krishna dizia, confie em mim, pode ir, mate quem você quiser, eu estarei do seu lado, eu serei o cocheiro do seu carro. Porque você não vai matar ninguém por ódio, você vai matar por necessidade de cumprimento do Dharma para preservar o bem na Terra. Ponto. Essa é a história, Eustáquio. Me disse, legal, nossa, puxa vida, a gente sabia que tudo era diferente, vamos dizer. Você fez uma inversão, quer dizer, você trouxe
o assunto principal de todo mundo é karma, e você trouxe o Dharma, que resulta depois no karma, vamos dizer assim. Isso. Eu só quero, antes de você dar sequência, quero fazer uma ligação. E esse povo que levou toda essa informação, que também eram híbridos, que você falou, vieram da região da Turquia e depois foram lá, que fim teve esse povo? Eles que foram os percussores de tudo isso, né? É só você olhar para os alemães da atualidade. É mesmo? Por que você acha que Hitler criou, junto com Himmler e outros, departamentos para buscar lá no Tibete, lá na Turquia, tudo que era relíquia da antiguidade, para reacender no povo ariano a chama do Dharma? Mas de onde ele tirou isso, o Hitler? De onde ele tirou isso? Em reuniões que hoje já se sabem ocorreram entre os anos 1920, entre 1917, logo depois que ele voltou da Primeira Guerra, sim, entre 1918 e 19 até 1923, 24, Hitler participou de reuniões. Eu exploro isso num livro chamado Era Sapiens, que eu produzi, e é o terceiro livro da trilogia Terra Atlantis. tá. Então, nesse livro, Hitler, ele, em reuniões de um grupo que, na época, se chamava um tipo de sociedade vril, que estudava o vril. Então, eram duas médiums, duas mulheres, que recebiam informações de figuras extraterrenas que orientavam Hitler a verificar nos compêndios produzidos por Helena Petrovna Blavatsky e outros, como a raça alemã era uma raça assim, 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 e que lá atrás o próprio criador apareceu a essa raça como sendo Brahma e, entre aspas, a escolheu para o destino do mundo. Mas Brahma fez isso com os arianos, fez isso com os judeus e fez isso depois com os árabes, quando escolheu Maomé e criou o Islã. Então, esse ser é absolutamente é o que eu tenho criticado nos meus livros. Tá? Então, se você quiser olhar para os povos que originalmente receberam esses conceitos, eu lhe digo, são os descendentes de Gomer, de Ário, que é neto de Noé. E os descendentes deles são os alemães da atualidade. Puxa, você falou então a energia vril não era daqui. Tudo indica que não. Tudo indica que não. É um pacto, infelizmente, aí a gente vai derivar o assunto, né? Não, só para Mas hoje em dia é terrível a gente chegar à conclusão que desde o século XX existem sim pactos terríveis de seres não humanos com alguns governos, cujo objetivo é sempre de dominação, se não da Terra inteira, mas de certas regiões. E, infelizmente, isso é real, mas não se pode conversar sobre isso, porque, por mais que as evidências estejam demonstradas, a verdade não se impõe. Hoje em dia, o que vale é a narrativa mentirosa das pessoas, e outras pessoas querem escutar aquela narrativa para continuar acreditando naquilo que acreditam, e ali fica fake news estabelecida como verdade, e a verdade que se exploda. Então, não dá nem para a gente conversar sobre esse assunto. Mas é isso mesmo. Hitler tornou-se um alemão preocupado. Ele nem alemão, ele era. O cara era de descendência judaica e nasceu na Áustria. Mas, assim, tornou-se o maior alemão no sentido de querer resgatar para a Alemanha a grandeza perdida. E como a Alemanha vinha humilhada da Primeira Guerra Mundial, Hitler aproveitou esse tempo e tornou-se nisso que todos nós conhecemos. Agora, o que você acabou de dizer me faz crer, vamos ampliar isso aqui. A Terra, então, tem um karma danado. O planeta Terra, e vou aproveitando aí, né, na linguagem espírita depois, tem a ver provas e expiações com esse karma que você acabou de dizer.
tudo isso aí que fizeram com a Terra, ela acabou adquirindo essa mudança de foco, o desvio do próprio foco. Não, é porque todo mundo que não prestava veio para a Terra, no final das contas. Inclusive nós. Estamos aqui, né? Nós somos produto disso. Tá Agora, aí. os nossos espíritos, sim, se enquadram nisso aí, entendeu? Esse é o problema. Para a Terra veio um bando de seres doentes, que não são humanos, e os humanos emergiram no meio da confusão entre esses seres. No início, os humanos eram só os animais de estimação irracionais deles, do jeito que hoje nós temos cachorrinho e gato dentro de casa. Lá na antiguidade, Epimeteu, olhando para a mitologia grega, tinha dentro da casa dele animais domésticos e eram seres humanos, só que não eram racionais ainda. Não tinha surgido o Foxta 2. Né? E esses seres dominavam a Terra. Um belo dia começaram a voltar para o outro lado da história, ou seja, o universo vizinho, porque os portais estavam se fechando. Aí foi sobrando só ser humano aqui na Terra e equipes de outros mundos desse nosso universo, como os Anunnakis, por exemplo. Mas o resto, que não era extraterrestre biológico, mas sim extraterrestres extrafísicos, esses extrafísicos voltaram para o universo vizinho, os portais se fecharam e os humanos ficaram com a Terra como herança. Esse é o drama da gente. Nós surgimos já com esse fardo. Aí temos conceitos como Dharma, Karma, várias situações dessas que são absolutamente importantes de serem esclarecidas e entendidas, mas como foram transformadas em questão de fé, aí entra a fé de cada um dá o sentido que quer, e é por isso que hoje nós vivemos nessa loucura. Ô, Elan, mas aí é isso. Hoje o assunto principal, o principal do nosso cotidiano, é que essa questão de karma e dharma, principalmente karma. Cada filosofia, cada doutrina fala de karma à sua maneira, como você falou, e à sua maneira e conveniência. Quando é que nós vamos sair dessa roda aí? E como, Elan? Sair de uma coisa que você começa a fixar cada dia, cada hora, cada leitura, cada lugar, cada palestra, aquele negócio vai martelando na sua cabeça. É uma indução fabulosa. Como sair disso? Como é que eu me desligo? Como é que eu me desligo dessa questão de karma, de dharma e tento levar, sei lá, dar um sentido para a minha vida fora dessas duas palavras? Eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Nós temos à disposição, em termos de caminhos evolutivos, os caminhos vinculados à crença, a alguma ordem religiosa, ou os caminhos vinculados a algum tipo de filosofia, em que você busca a verdade usando métodos mentais, psíquicos, mas sem introduzir como verdade crenças que você não sabe se são corretas ou não. Perfeito, essa que é a questão. Então, nós temos, de uma forma grosseira falando, esses dois caminhos. Quem caminhar pelo lado religioso vai sempre se chocar com esses conceitos, tipo Dharma, tipo karma, tipo pecado, tipo salvação, tipo inferno, tipo céu. Né? Aí não tem como, entre aspas, consertar isso. Enquanto existir na Terra o mau uso do caminho religioso, o mau uso das religiões, infelizmente, isso aqui vai existir. Agora, antes, qual era a dificuldade? Só existia esse caminho. Quem ia por outro era queimado vivo, era condenado. Hoje em dia, pelo menos, nós conquistamos a liberdade quando separamos religião e política. A humanidade demorou muito a separar religião e política. Aí hoje aqui no Brasil a gente vê um bando de gente absolutamente simplória, desculpem falar assim, porque quem mistura religião e política é alguém que não tem o menor senso do que historicamente nós humanos já sofremos por ter religião e política junto. A Revolução Francesa surgiu para separar igreja e Estado. Várias revoluções no mundo surgiram para isso. E aí, aqui no Brasil,
os pentecostalistas usam o nome de Deus, de Jesus, da forma mais estúpida e criminosa possível para criar tipo de expressão religiosa absolutamente simplória, enganando as pessoas, enganando a si mesmo, mas como é tido como religião, é religião, cada um faz o que quer. Mas quando a maioria da população de um país vai por aí, o país se ferra. Por quê? Porque nós estamos voltando aos tempos medievais, em que o nome de Deus resolvia tudo. Num país laico, o nome de Deus não pode resolver nada, tem que resolver são as leis. Isso, as leis. Perfeito. Não é a crença de cada um. Nós estamos vivendo num mundo em que a esposa de um certo candidato diz: não olhem para ele, olhem para mim, que sou serva de Deus. Ou seja, ela mesma está dizendo: meu marido é maluco, então olhem para mim que eu é que vou conduzir. Isso é um absurdo. Então, assim, na hora em que um país não cria opções, fica igual o Brasil, ferrado, sem opção. Então, na hora em que o mundo não cria opções, o mundo fica ferrado porque só tem um caminho religioso na frente dele e todas as religiões se corromperam. É pedofilia, é questão de tráfico financiado com dinheiro religioso, é tráfico de poder, é todo mundo vendido. Então, resta o caminho filosófico para aqueles seres humanos que se preocupam com o quê, Eustáquio? Com a dignidade. Isso que eu estou fazendo é digno? Eu me pergunto isso todo dia. E na hora em que eu vou apoiar A, B ou C, que são de 3 estruturas corrompidas, e eu apoio B ou A, o que eu estou fazendo é digno, eu vou ter problemas em apoiar B ou A, porque eu sei que ali está tudo sujo. Mas se eu não souber, ou fizer vista grossa, aí eu posso me perguntar o que quiser, eu vou estar alinhado com aquilo. Só que, em termos do conceito do Dharma, a população brasileira estaria atraindo para cima de si mesmo a população estadunidense, a população italiana, a população austríaca, estão atraindo para cima de si mesmos expressões simplórias da irresponsabilidade com os mais vulneráveis. Isso não é papo de esquerda, não. No mundo existem pessoas vulneráveis que precisam ser cuidadas por alguém. E esse alguém não é o mercado nem a pau. O mercado não cuida de ninguém. O mercado é dinheiro e o neoliberalismo se assenta nisso. Ok, não vai dar para mudar, mas algum tipo de sensibilidade social, religiosa, psíquica, tem que existir para cuidar dos mais vulneráveis. Só que na hora em que a gente nivela por baixo a discussão, ferra tudo. Quando você trata o Dharma e o Karma dessa forma, ou seja, nivelando por baixo, vai para o céu, vai para o inferno, Deus é que escolhe quem vai para o céu e para o inferno. Na hora que você simplifica tudo, e o pior, na hora que você se apresenta como sendo alguém que Deus escolheu para já encaminhar essa separação de quem é abençoado e quem não é, e é essa a proposta das igrejas, aí torna a vida um processo absurdo. Então, a sua pergunta, a gente vai se livrar disso? Não vai, não. Enquanto tiver gente aqui na Terra viciada em crença religiosa barata, em fé simplória, em irresponsabilidade existencial, porque atribuir a Deus acima de tudo, e sou eu que estou fazendo a vontade de Deus, na hora que você cria essa fórmula, ferrou com tudo. Lutero, quando ele brigou com o catolicismo e criou isso que é a liberdade religiosa, de um ser humano poder estabelecer uma ponte entre ele e Jesus, entre ele e Deus, sem passar pelos sacerdotes da Igreja Católica, que foi isso que Lutero fez. Sim. Mal imaginava ele que 300, 400, 500 anos depois, aquela mesma coisa estúpida que o sacerdotismo católico fazia, agora são pastores que fazem. E muito pior que os católicos, porque os católicos, pelo menos, obedeciam um papa. Agora, cada bispo em cada esquina é um novo papa. Isso não tem sentido. Isso é um desserviço ao protestantismo. O que o pentecostalismo atual faz, o que as religiões fazem com o conceito de Dharma,
conceito de karma. E assim, meu irmão, não tem como, nessa vida, a gente esperar ver algo diferente do que está vendo. Caramba! Só a especiação da espécie humana, ou seja, os humanos saindo para montar um grupo para viver em Marte, na Lua, ou seja, um novo marco zero para um certo grupo de seres humanos, e a partir dali um núcleo humano vai subir, uma subespécie humana vai surgir. Nesse ponto, lá na frente, a gente pode ver uma nova forma de se levar a vida. Mas do jeito que nós fazemos aqui na Terra, ninguém investe em educação. Mesmo os países que a gente achava que investia, que são os países mais evoluídos da Terra, se perderam no fundamentalismo religioso, no mau uso do conceito de Dharma e Karma. Porque no cristianismo, o Dharma se via Deus. É Deus, é Deus. Só que essas pessoas dizem isso e elas mesmas se colocam como sendo instrumento de Deus na Terra. Aí ferrou. O Elan, o Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, ele tem uma... Você, inclusive, disse que tem os comentários, né? Na nossa conversa anterior, você tem um programa, um comentário, onde você comenta todas as perguntas e respostas, né? Fizemos a releitura das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Perfeito. Então, o Kardec ele é muito claro ele fala com uma segurança sobre karma, e em cima dele, pelo menos os espíritas e muitos espiritualistas se baseiam nas informações de Kardec sobre a questão de karma, né? Que a gente temos que dar crédito aí, ou nós temos que ler aquilo com outros olhos? Como é que você me dá essa diretriz aí? O Kardec pegou a essência da questão ou não? Pegou, sim, mas Kardec ele não fala muito de karma, usando essa expressão. O que é que Kardec fez? Kardec, entre os anos 1850 e 1855, ele foi recolhendo perguntas e respostas que outras pessoas faziam. Sim. Faziam em quê? Nas reuniões espíritas, que era a moda lá em Paris. Muito comum. Aliás, em vários lugares. Né? Então, assim, Kardec ele foi colecionando isso, e quando ele pegou lá umas 1000 e poucas perguntas e respostas, e não foi Kardec que fez as perguntas, tem esse detalhe, ele pegou as perguntas feitas e respostas dadas. Né? Uma ou outra coisa ele fez, mas o que ele fez mesmo foi colecionar isso. Aí o que é que ele fez, Eustáquio? Ele dividiu isso em 4 partes. Das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e das consolações. Na hora em que ele dividiu as perguntas nesses 4 grupos, tá certo? Somente o grupo das leis morais é que, entre aspas, o conceito de karma aparece. E aparece com o nome de leis morais, de ação e reação, de causa e efeito. Não foi com o nome de karma que Kardec falou. Tem razão. Kardec ele era um professor e pertencia à comunidade comunidade científica parisiense. Então, assim, os europeus não usavam essas expressões orientais porque eles meio que desprezavam isso. Entendo. Então, Kardec ele substituiu, mas substituiu dentro de uma correção filosófica e moral admirável, tá? Ele interpretou, tá certo? Essa questão do karma oriental como sendo as leis morais, mas há uma ambiguidade no espiritismo, pelo menos na revelação espírita, em que, sob uma certa perspectiva, né, os espíritos explicam que não é Deus, nunca é Deus, que castiga ou premia alguém. Deus, em tendo dado de si a semente da sua deidade
para os espíritos, cada espírito produzindo seres humanos através do livre-arbítrio desses seres humanos. Esses seres humanos, como receberam essa semente de Deus que está no seu espírito, eles teriam, então, livre-arbítrio e, dependendo das opções que um ser humano faz, ele aciona os mecanismos dessas leis morais de causa e efeito, ação e reação, e aí, dependendo da opção dele, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Perfeito. Então, essa é a tradução que Kardec fez das leis morais do karma. Entendeu? Então, assim, ele agiu com uma correção formidável. Só que no próprio Livro dos Espíritos, quando aparece um espírito dando uma resposta a uma pergunta, ele diz: Deus irá punir, Deus irá castigar. Aí contradiz essa própria percepção. Mas por quê? Porque no Livro dos Espíritos são diversos espíritos respondendo a diversas perguntas. Então, a visão de espírito desencarnado católico, protestante, que ainda mesmo sendo espírito, acredita que Deus vai punir ou castigar alguém. Mas Kardec, ele tentou explicar que não era assim. Agora, o que é que Kardec não fez? Ele foi extremamente honesto e ele não cancelou nenhuma dessas perguntas e respostas para que tudo combinasse com o que ele achava que era correto. Ele colocou no Livro dos Espíritos tudo sem retocar. Ele foi extremamente honesto, organizou as coisas, e o Espiritismo pensa que, com isso, Kardec pretendeu que o que ele estava fazendo era a verdade ou o retrato da verdade. E Kardec disse: não é. Isso aqui tem que passar por escrutínio constante em cada época. Porque Kardec sabia que era um repositório que ele colecionou na época. Isso está escrito, essa orientação de Kardec? É mesmo? Isso de época em época teria que ser revisto? Kardec disse que o espiritismo só terá validade se submeter ao escrutínio constante de cada época, porque tem uma coisa chamada progresso científico, e o espiritismo tem sempre que bater. Das 1.019 perguntas, tem pelo menos mais de 100 no Livro dos Espíritos, que se hoje a gente fosse fazer um Livro dos Espíritos, ninguém iria fazer aquele tipo de pergunta. Por quê? Porque do século XIX para cá a ciência já respondeu. Entendo. Mas em 1950 ninguém sabia, aí perguntava. Então, tem que ser modificado. Só que os espíritas, como são espíritos de ex-católicos, ex-protestantes encarnados, então os caras querem o álbum de figurinhas da verdade, e como eles são espíritas, eles querem estar com a razão, querem ter a certeza plena de que seus corações e suas mentes estão alinhados com a verdade. Não é isso. Isso é uma atitude simplória e infantilizada. Nenhuma religião da Terra tem a verdade para dar para quem quer que seja. A verdade é algo que tem que ser permanentemente buscado. E Kardec deixou isso claramente. Falou isso no Livro dos Espíritos, na sua introdução, na sua conclusão, falou isso no livro Gênesis, falou várias vezes, o tempo inteiro. Os espíritas fazem vista grossa, porque isso enfraquece o espiritismo como sendo uma coisa sagrada. Kardec nunca disse que era sagrado. Quem diz que é sagrado é católico e protestante, é judeu, é islâmico, em relação aos livros que eles acreditam. Os espíritas fazem esse mesmo erro em relação aos livros de Kardec. Querem considerar sagrado, e não deveria ser assim. Você considera o Kardec, já que nós estamos falando de karma e dharma, vamos chamar ele foi um instrumento, um enviado especial, um codificador? Como é que... Foi, mas ele não fez o que ele gostaria de ter feito. Tanto é que quem fez mais que ele nesse sentido foi a própria Blavatsky. Quando Kardec morreu, Blavatsky estudou Espiritismo por mais de 20 anos e percebeu que Kardec, como professor parisiense, sabia muito pouco, ou se sabia, não demonstrou saber, do conhecimento oriental.
O pessoal, os espíritas, não gostam quando alguém acusa o espiritismo de eurocêntrico, mas o espiritismo é eurocêntrico. Foi feito entre ex-católicos e ex-protestantes, que são europeus. Só que o que é que Blavatsky fez? Blavatsky estudou a obra de Kardec e, quando ela escreveu a sua doutrina secreta, Isis Sem Véu, ela introduziu os conceitos de karma e dharma de um modo muito mais completo que Kardec. Olha, e dizendo a origem. Onde ela buscou isso? Ela viajou para o Tibete, ela viajou para diversos cantos estudando. Blavatsky é uma das personagens mais importantes da história ocidental. Talvez um dos últimos mais importantes do século XIX, mas como fica escondido atrás da teosofia que surgiu a partir dos seus trabalhos, né, a gente não consegue entender a grandeza dessa figura. Mas uma mulher sozinha, se movimentando nesses circuitos, né, contra a Igreja Católica, todo mundo falando mal dela, e ela ainda assim foi ao Tibete, foi à Índia, viajou, buscou todo um conhecimento, e foi ela que trouxe do Oriente para o Ocidente o conhecimento que hoje a gente tem sobre karma, a moda tibetana, a moda budista, a moda... Isso a gente deve a Blavatsky. Ela percebeu que Kardec fez uma tradução para a compreensão oriental do conceito de karma. Mas Kardec não foi a fundo. Helena pretendeu ir a fundo. Também não foi, porque a vida não deixou, mas ela tentou. E alguém deu continuidade a isso, não? Os teosofistas que surgiram depois, Anne Besant, deram, sim, continuidade a esse tipo de estudo. Figuras como Krishnamurti, que terminaram criando a sua própria independência. Krishnamurti é uma das figuras também mais importantes dessa transição do século XIX para o século XX em termos de lucidez de pensamento. Então, sim, tem figuras maravilhosas que complementaram aquilo que Kardec fez em termos de doutrina espírita. Né? E se a gente olhar depois a obra de Ramatiz, através de Hercílio Mais, e do Espírito de Rochester, através de Vera, são obras complementares ao que Kardec fez. E se a gente associar tudo isso, que no século XX, médiuns maravilhosos como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros tantos, complementaram de forma brilhante o trabalho de Kardec, nós hoje temos todo um contexto disponível que informa ao ser humano o quê? O plano espiritual por trás da vida biológica, ou seja, o contexto de uma vida espiritual real por trás da vida física. Só que isso foi transformado em religião. A própria obra de Blavatsky deu origem a cultos de fraternidade disso, daquilo. Aí então surgem vários raios com crença de cor, e aí tem os mestres ascensos. Isso está errado? Não estou dizendo que está errado. Nada disso está errado, está tudo certo. Mas nenhuma está 100% correta no sentido de compreender a verdade e explicá-la. Todas têm, entre aspas, indefinições ou imprecisões, porque nós, seres humanos, não temos como produzir nada perfeito. Sempre vai ter algo a ser corrigido no futuro. Só que a turma não deixa. Não, isso aqui é sagrado, isso aqui ninguém mexe. Aí ninguém mexe na Bíblia, ninguém mexe no Corão, ninguém mexe nos livros dos Espíritos, ninguém mexe nada. Aí daqui a 100 mil anos a gente ainda vai estar cultuando o que foi feito agora no século XX, caso exista vida daqui a 100 mil anos, não vai. O ser humano daqui a X mil anos não vai ser tão bobo quanto nós fomos. Ô, Elan, você falou que aqui nós somos o planeta dos tranqueira. Porque eu, particularmente, eu uso uma frase que eu digo que o ser humano é uma coisa que ainda não deu certo. Por que... Mas, pelo que você acaba de dizer e demonstrar, e a gente sabe também pela história, sempre vem alguém, você citou algumas pessoas agora, alguns seres,
De onde vêm esses seres aqui ajudar essa tranqueirada que é a Terra e a sua população? E por que eles vêm aqui? Tem alguém, tem algum tutor? Nós estamos sozinhos aí? Como é que é essa história? Somos nós mesmos, Eustáquio. Quando a Nós gente mesmos? morre, digamos, o Rogério e o Eustáquio morreram, os nossos espíritos serão mais dois espíritos na espiritualidade trabalhando, tentando organizar programas que possam semear reflexão entre os encarnados. Tá, mas Aí lá onde volta, gente. como é que a gente adquire isso? Tá, da onde vai sair do Rogério e do Eustáquio aqui? Nós estamos aqui na vida material. Do outro lado, nós vamos levar nossas tendências, tudo isso aqui. Mas por que a gente vai continuar a ajudar o nosso semelhante, digamos assim? Porque nós temos, entre aspas, um motorzinho que funciona. O que é que a ciência genética hoje diz? Né? Que esse código genético da gente, o epigenoma, Você falou. 38.869 genes, ele tem um programinha que ele funciona por ele mesmo. Ele é o que de fato vive. Né? E o espírito da gente também tem um programinha desse, que faz com que, entre aspas, o espírito viva. Nós somos todos programados, em síntese. Sim, Pronto. A programação é básica e resta, entre aspas, um complemento a ser feito. Então, o nosso livre-arbítrio existe nesse complemento. Mas a gente já tem uma programação básica funcionando na gente. Porque você quer fazer alguma coisa e você percebe no seu íntimo, mesmo sem ter tido educação, sem ninguém ter te falado nada, você consegue discernir as coisas. Então, é como se você tivesse um chip aqui dentro e você acessasse, ele te mandava, cara, não faz isso, cara, faz aquilo. É alguma coisa como se fosse realmente uma automação. Nós temos alguma coisa aqui que nos... E entenda que tudo isso surgiu de uma forma que os seres humanos só agora estão começando a compreender, mas que o Mahabharata falou disso lá atrás. O nome charmoso hoje é ressonância límbica. Como? O que é que isso... Ressonância límbica. Límbica, tá. Do cérebro límbico dos mamíferos. Tá. O que é que significa? Antes dos mamíferos surgirem, não existia ninguém nessa criação que cuidasse do outro. Não existia. Nem réptil, nem anfíbio, nem os deuses desse universo vizinho, ninguém cuidava um do outro. Somente quando, na evolução, o cérebro límbico surgiu por sobre o cérebro reptiliano, criando o tálamo, o hipotálamo, a amígdala cerebral e o hipocampo, que permite ao eu mamífero, mesmo sendo irracional, através do hipocampo, identificar aquele macaquinho como sendo o filho meu. E o zelo que eu tenho pelo meu filho macaquinho produz hormônios que terminam fazendo com que eu sempre me movimente no sentido de cuidar do meu filho. Ou seja, a consanguinidade mamífera gerou algoritmos de cuidar de outro que até então não existia. E essa evolução, como é que se chama isso aí? É Darwin? O que é isso aí? Não é. É uma coisa muito louca. Eu publiquei um livro chamado Nem Deus, Nem Javé, Nem Darwin, : A Evolução Possível. É um dos livros mais esquisitos que eu produzi, mas que explica, responde essa sua pergunta. Como é que diabos isso aconteceu? Né? Porque o que é que a gente pensa? Não, no céu todo mundo já cuidava de todo mundo. Sim, mas no céu todo mundo é puro, então a pureza obriga que todo mundo cuide de todo mundo. Mas aqui no caos, o cuidado de um por outro só surgiu junto com os mamíferos. Antes não existia. Ou seja, os mamíferos existem há cerca de 60 milhões de anos. Essa história tem 13,8 bilhões de anos, o que implica dizer que isso chamado zelo, você cuidar de alguém, é algo muito recente. Então, os espíritos humanizados, quando eles desencarnam, eles levam os protocolos mamíferos de quererem cuidar de quem eles amam. Entendido. Então, eles voltam sempre para a carne. Não tem como não voltar. Ou por karma negativo, porque tem que voltar para pagar alguma coisa, ou por opção amorosa de fazer companhia a alguém que vem
cumprir na Terra uma vida difícil. Aí você se oferece para nascer como pai, mãe, amigo, irmão. É assim. Não é Deus, não é mentor nem nada. São Rogérios e Eustáquios, com todos os defeitos, mas com alguma coisa boa que possa existir como coleção da consciência particularizada de cada um de nós, movidos por essas forças todas que foram se congregando no DNA humano e no tal programa que move os espíritos desencarnados. Nesse programa está essa memória toda, inclusive a memória límbica. Aí a gente se incomoda e se movimenta para ajudar os outros. Olha que interessante, isso que nós conversamos hoje, estamos terminando. Complemento o que nós conversamos outro dia aqui, que foi as nossas, como é que é, as nossas famílias de outras vidas, né? Você está complementando o que é... Eustáquio, Diga. Você vê uma Blavatsky viver feito uma louca, escreveu 2 livros. Você vê um Kardec viver... Kardec só começou a se dedicar a isso aos 50 e poucos anos. Blavatsky dedicou a vida inteira. Mas o que eu estou querendo dizer? Eustáquio está passando por esse mundo. Eustáquio vai deixar centenas de programas que falam só sobre a tentativa do ser humano de se soerguer moralmente, como você muito bem definiu, e acho que isso vai ser sempre uma frase sua, que a gente tem que sempre lembrar dela. O ser humano é um troço que ainda não deu certo. Mas, assim, durante muito tempo, os programas que, se não fosse a iniciativa de Eustáquio, se não fosse a condução de Eustáquio, na busca de compreender certos conceitos, junto com pessoas que com Eustáquio se associam na mesma curiosidade que o programa sempre aborda, o que eu estou querendo dizer é, se você não existisse, dentre outras tantas coisas, o Vida Inteligente não existiria. E você não é nenhum santo, mas, no entanto, o conjunto de programas Vida Inteligente vai ser de uma utilidade muito maior do que os livros genial e heroicamente produzidos por essas figuras, porque fazer o que nós estamos fazendo numa época cheia de tecnologia, ok, é até simples, mas Spinoza, Schopenhauer, Kardec, Blavatsky, Sêneca, Platão, Epicuro, esses caras produziram coisas maravilhosas em tempos. Tudo era contrário. Né? Sim. E até hoje nós estamos ainda prestando contas a esses caras. Então, entenda, não é nenhum mentor, nem nenhum Deus que vem. São Rogérios, Eustáquios, cheios de defeitos, mas que ainda assim deixam alguma coisa. É Blavatsky, é Kardec, é José, é Maria, somos todos nós. Felizes de nós que fazemos parte desse circuito da tentativa de semear alguma reflexão. Mas qual o problema? A turma quer ir para a igreja, quer ir para o templo, para toda semana escutar a mesma coisa. Aí, nessa mesma coisa, tá, Deus lhe protege, aí você acredita que Deus lhe protege. A turma quer isso, essa facilidade. Isso é corromper o conceito de Deus. Mas é isso que as religiões humanas fazem. E a maioria da humanidade está condicionada a isso. Nós, não. Então, é isso. O que a gente fala aqui é contundente, mas as pessoas gostam. Gostam porque eles sentem sinceridade no que a gente fala. A gente pode falar coisas loucas, coisas malucas, coisas que ninguém falou, mas percebe-se de que realmente é algo que é verdadeiro, pelo menos o que a gente passa, a gente crê que é verdadeiro, né? Passar essa boa informação que você falou, e depois cada um faz o que quiser dentro do seu livre-arbítrio, dentro do seu dharma, dentro do seu karma, dentro da sua liberdade de escolha, faz o que bem entender. Alguma coisinha como você também, não é à toa que um cara
larga um monte da vida dele, outros prazeres, digamos assim, outros direitos que ele tem, para sair dando palestra aí pelo mundo, todo fim de semana, editando, publicando 50 livros, ou então fazendo coisas no sacrifício, mantendo isso e aquilo. É um ideal que é latente no ser humano. E eu acho que é um comando que existe em todos. Agora, você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não essa autoconvocação, eu chamo. Ninguém manda. Ninguém falou, Elan, você vai lá, sai por aí fazendo livro. Ô, Grego, mantenha o vida inteligente. Não, rapaz, eu sinto isso aí como um troço meu. Eu não sei como é que você sente o que você faz. É um troço seu, é uma coisa que você escolheu. Você escolheu. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você tem prazer de fazer isso. Eu acredito que você tenha, porque senão você já teria tocado sua vida de outra forma. É isso aí, brother. Enquanto tempo existir e deixar esse corpinho da gente continuar por aqui, a gente vai tentando produzir alguma coisa, né? Dando uns tilt de vez em quando, né? Vamos lá. Faz parte, né? Faz parte. Elan, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Olha, hoje o programa hoje é para se pensar, principalmente no início. A mim surpreendeu bastante. Você começou pelo lado do Dharma, eu vou assistir novamente, eu vou ouvir novamente, pegar a essência dessa questão, porque olha como a gente pensa de uma forma e a coisa não é do jeito que a gente pensa, né? E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer de que a gente pode pensar diferente do que a gente pensa. É isso. Forte abraço, fica bem e até uma próxima oportunidade. Olha, gente, já falei tudo, né? Podia ter até encerrado já o programa, mas é de se pensar muito. É de se pensar. É sair da mesmice, sair, tenha coragem. Você vê uma vielazinha por ali, arrisca pelo menos. Vai devagar por aquele caminho, arrisca, vai olhando, mas tenha coragem de desviar um pouquinho daquela estrada. Tem uma historinha, qualquer dia eu conto, da estrada que um boi abriu, né? Um boi abriu a estrada e todo mundo seguia por aquela estrada. Mas isso é uma outra história, a gente fala numa outra oportunidade. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a próxima.